Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que alegria estarmos unidos novamente nesse momento de parada, de reconhecermos nossas fraquezas, nossas fragilidades e reavivarmos nossa fé. Que possamos agora acolher as palavras sugeridas pela espiritualidade do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 4 e 5. Em qualquer lugar que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí me encontro no meio delas. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que baste estar juntos materialmente, mas estar-se espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da Assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sobre a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia, tanto maior é neles o poder de radiação. É assim que eles possuem o dom da ubiquidade e que podem se encontrar em muitos pontos simultaneamente. Para isso, é suficiente um raio de seu pensamento. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma para o seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo, se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo este por verdadeiro motivo. Isto não significa que ele seja surdo à voz de uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo o que me chamar, é que antes de tudo exige o amor do próximo, do qual se pode dar mais provas quando são muitos e distanciados de todo sentimento pessoal que do enlusamento. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é que, pois a simultaneidade das palavras, dos cantos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Que assim seja. Meus queridos, minhas queridas, que possamos manter essa união entre nós, essa união de pensamento, de sentimentos, e que assim seja. Irmãos, estamos mais uma vez aqui para apresentar e discutir o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, hoje abordando o item 9, reuniões cristãs. Em João, capítulo 20, versículo 19, encontramos: Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Aí diz Emmanuel para todos nós: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio
com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana das cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos, para que os adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passariam sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma, e nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então vejam, meus amigos, as veladas lições que Emmanuel nos proporciona nesse seu linguajar bastante conciso, mas extremamente profundo. Ele está nos dizendo que o exemplo de Jesus, ao determinar paz seja convosco, mesmo que em meio ao tumulto, ele nos proporciona o raciocínio de que onde quer que estejamos, reunidos e em paz, proporciona-nos um ambiente de clausura, de isolamento dos tumultos externos. Quando nos reunimos, e aqui juntando o que ele diz no último parágrafo, seja lá em qual for igreja que nos reunimos, seja na igreja católica, cujo sino está tocando nesse momento, seja na igreja protestante, em todas as igrejas o objetivo é ter um ambiente protegido pela oração daqueles que estão no seu interior para proteger, para criar uma aura de união espiritual. E vejam que Emmanuel é muito claro nisso. Ele separa, embora tratando de forma separada os diferentes conjuntos dogmáticos, Igreja Católica com os seus dogmas, Igreja Protestante com os seus respectivos dogmas, e espiritistas. Ele não está falando espíritas, ele está falando espiritistas. Todas as demais religiões, portanto, que acreditam no espírito como essência, como almas imortais, independente dos ciclos que estejam elas todas sendo submetidas. É muito interessante que nós percebamos nessa lição o que é o caminhar do exemplo de Jesus a nos possibilitar uma visão muito clara de que nós podemos nos proporcionar o ambiente adequado para nos proporcionar paz. A separação de que há uma paz possível no mundo, mas que ela reflete, sobretudo, a paz que nós conquistemos dentro de nós. Porque quando ele diz paz seja convosco, ele está nos exaltando a buscar a paz íntima e esta ser, pela exemplificação, pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão, ser transmitida à sociedade,
ao conjunto social onde estivermos inseridos. Então, dois movimentos muito claros são propostos aqui por Emmanuel, nesse texto que ele propõe. Embora Kardec também proponha dessa forma uma filosofia, religião e ciência não dogmática e, consequentemente, não sectária, para unirmos todos nós numa visão universalista de bem comum, da possibilidade de paz e fraternidade entre os homens, que é efetivamente o grande sonho de Jesus quando ele se propõe a trazer a vontade de Deus sobre a terra. A vontade de Deus é certamente ver todos os seus filhos envoltos em paz e união no mundo fraterno. Então, esta é a mensagem de fundo, mas existe uma proposta aqui que é praticamente o método. Buscar paz interior, reunirmos-nos com aqueles que têm afinidade com esta paz, com aqueles que buscam os mesmos objetivos da bondade, da fraternidade, da comunhão, da união, e neste ambiente nos proporcionar uma paz mais profunda e duradoura. Vejam, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos espíritos superiores ou dos planos superiores. Como fazemos isso? Se não acessarmos nossa própria essência espiritual, se não estivermos nos dando conta que somos espíritos vivendo uma experiência material transitória, mas somos essencialmente espíritos, que o hálito dessa vida espiritual é justamente expresso pelos nossos pensamentos e sentimentos. Quando estivermos seguros disso, certamente o nosso olhar dogmático desta ou daquela sessão de forma de crença não nos afastará da essência espiritual. Uma outra mensagem tremendamente importante aqui é que o mesmo estado de coisas, a mesma ânsia pela amplitude espiritual, movimenta tanto o católico fervoroso na direção da sua missa, quanto o protestante carregado de fé na direção de sua casa de oração. O mesmo acontece com o espírita que sai de casa para o seu centro espírita. Todos estão movidos por essa necessidade de conexão com o mundo espiritual mais amplo e mais elevado. Então, eis aí a grande mensagem de Emmanuel nesse texto, onde ele está propondo, desde o título, reuniões cristãs. Todos anelados em Cristo, todos anelados na essência do ensinamento cristão, que é, sobretudo quando visualizamos através das bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha, nós vamos perceber que ele está nos propondo o despreendimento pela pobreza de espírito, a manutenção de nossa paz interior pela mansidão, a manutenção da paz exterior com os pacificadores, e assim sucessivamente nos clamando corações puros e atitudes seguras na direção do bem. Cristo quer, portanto, que nós sejamos irmãos na sua linguagem, que é uma linguagem de amor, essencialmente amor. Um amor não parecido com o nosso amor romântico, com amor apego, com amor filial, com amor fraterno que dedicamos e possuímos, mas um amor que verdadeiramente liberte, um amor que parta essencialmente de almas imortais, onde não há divisões de posse, onde não há loteamento ou estabelecimento de regras para que o amor possa fluir. Ao contrário, o amor universal é aquele que expande as nossas necessidades de fazer o bem e que nos realiza a partir dessa efetivação. Quando somos bons ou praticamos a caridade, nós estamos nos libertando de nosso próprio ego. Esse exercício constante é recomendado por Kardec,
que elege entre a bandeira da doutrina, como bandeira da doutrina espírita, a frase: fora da caridade não há salvação. Vejam como esse mundo espiritual completamente conectado é indiviso. Aqueles que trazem a fé verdadeira na mente e no coração e que praticam coerentemente a sua realidade de vida segundo sua fé, estão certamente marcados pelo selo divino para terem a felicidade de uma paz duradoura. É claro que ao final, Emmanuel termina por puxar a brasa para a nossa sardinha, por assim dizer, ao dizer que dentro das casas espiritistas, né, daqueles que têm a evidenciação mais clara de um ciclo de renovação da vida na matéria, mas que veem um objetivo espiritual acima de tudo para as suas próprias vidas, e neles existem menos limites, menos recerceamentos de liberdades de crer e de fazer. A abundância de voos mais altos, porque os colóquios podem ser feitos desde os espíritos sofredores até o mundo dos orixás, se nós quisermos, até o mundo das entidades míticas, não necessariamente humanas, que habitam esse orbe de luz espiritual, do mundo espiritual, onde Deus não dá limites ou contornos a toda a criação. Então, ao falar isso, Emmanuel deixa muito claro que a possibilidade de liberdade exterior depende da liberdade interior que nos dermos direito. A coerência, sobretudo, a coerência entre o que acreditamos e o que praticamos é essencial para o entendimento dessa grande luz que é a espiritualidade. É muito bonito esse texto na medida em que ele concorda com o apontamento de Kardec de que a fé segura, a fé verdadeira, é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Em qualquer setor de civilização, em qualquer momento da história, o homem que dedicou a vida sinceramente a outros homens, às suas comunidades, e fizeram isso com abnegação e zelo pelo dever cumprido, certamente estão abrigados na boa espiritualidade, independente de terem acreditado nesse ou daquele dogma, de terem esse ou aquele princípio. Os homens que efetivamente são bons em essência e buscam a bondade como prática exterior, esses são abrigados à espiritualidade de maior luz. Com isso, resta-nos apenas recomendar que para reuniões cristãs nós mantenhamos essa mesma atitude de levar a nossa paz interior, de levar a nossa dedicação, de levar a nossa de sublimar o nosso ego e irmos na direção de uma entrega real aos nossos irmãos. Quando caminharmos em direção à nossa casa espírita, levemos não muitas coisas nas mãos, porque essas perecem e passam, mas levemos no coração e nos sentimentos e nossas palavras a capacidade de acolher, de compreender, de aconselhar, de levar a boa nova a todos os recantos, primeiro pela nossa exemplificação, depois pelas nossas palavras. Luz e paz a todos, uma boa noite. Se puderem e gostarem das mensagens que nós trazemos nessa nossa oportunidade de toda quarta-feira, vocês podem dar o like, isso ajuda muito para que nós possamos fortalecer e manter nosso canal sempre brilhando com luz própria para o esclarecimento, para a consolação. Uma boa noite a todos, luz e paz. Boa noite, meus irmãos, meus amados, que a paz do nosso Pai misericordioso recaia sobre todos vocês nessa noite. Que esse momento de agradecimento, esse momento de oração, esse momento de pedidos, seja glorioso na vida de todos vocês. E assim, Pai amado, eu te peço, diante da tua bênção, da tua graça, do teu amor dadivoso,
que tu derrames sobre todos esses teus filhos a tua paz, a tua luz, a tua verdade. Que tu derrames sobre eles, Senhor, a cura para os seus males. Que o ódio, que o rancor não esteja no caminho desses filhos. Que o coração deles esteja nesse momento, Pai, cheio de paz, de amor, de resiliência e de perdão. Pois tu, diante da tua graça, derrama sobre todos eles a verdade, a esperança, a fé. Meus irmãos, o nosso Pai misericordioso está aqui, junto de todos vocês, para dar a vocês a paz, aquela paz que o mundo não pode dar, mas sim que o Deus, nosso misericordioso, vos dará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Fiquem em paz, meus irmãos. Que assim seja.